Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. Você já parou para pensar na importância do seu tempo? Sim, esse recurso precioso que muitas vezes deixamos escorregar entre os dedos. Imagine a sensação de saber que, a cada segundo, Deus está atento ao que você faz. O que Ele está falando para você agora? O que Ele deseja que você faça com o tempo que lhe foi dado? Muitas pessoas vivem como se os dias não tivessem valor, mas a verdade é que cada momento é uma oportunidade divina. Você sabia que até mesmo as situações mais desafiadoras podem se transformar em lições poderosas se estivermos dispostos a ouvir? A palavra nos ensina que há um tempo para tudo, mas você realmente entende o que isso significa para a sua vida? E se eu te disser que, em meio ao caos, há um plano perfeito sendo revelado? O que você faria se descobrisse que seu tempo pode ser uma ferramenta de transformação? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua perspectiva para sempre. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda e conexão espiritual. A história que vamos desvendar juntos é mais do que uma mensagem, é um convite à ação. Vamos explorar isso juntos. A soberania de Deus sobre o tempo. É curioso pensar sobre o tempo. Às vezes, sinto como se estivesse em uma corrida constante, tentando acompanhar tudo o que a vida me lança. Mas, quando olho mais de perto, percebo que, na verdade, há uma força maior em controle, algo que vai além da minha compreensão. A soberania de Deus sobre o tempo é um conceito que, por muito tempo, me deixou intrigado. Ele não apenas criou o tempo, mas também o governa de maneira que cada momento tem um propósito específico. Isso não é apenas uma ideia teológica, é uma realidade que se reflete em todas as áreas da minha vida. Quando olho para as circunstâncias que enfrentei, percebo que cada desafio, cada vitória e até mesmo cada momento de silêncio foram orquestrados sob a direção de Deus. É como se eu estivesse em um grande teatro cósmico, onde cada cena é cuidadosamente ensaiada. Às vezes, posso sentir a pressão de decisões rápidas, mas, ao lembrar que Deus é soberano sobre o tempo, encontro consolo. Ele não está atarefado, correndo de um lado para o outro, tentando ajustar as coisas. Ele está sempre no comando, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Essa soberania se reflete em como lidamos com as mudanças e incertezas da vida. Quando estamos passando por tempos difíceis, pode ser fácil perder a fé e acreditar que tudo depende de nós. No entanto, ao aceitar que Deus está no controle, começamos a ver nossos problemas sob uma nova luz. Isso não significa que devemos ser passivos, mas sim que devemos agir com confiança, sabendo que há um plano divino em andamento. Essa perspectiva transforma a nossa visão sobre a ansiedade e o medo, pois nos permite descansar em sua promessa. A soberania de Deus sobre o tempo também traz uma nova dimensão ao nosso entendimento sobre os ciclos da vida. Cada estação tem seu propósito, e isso se aplica não apenas ao calendário, mas também aos nossos próprios momentos de crescimento e aprendizado. Quando reconhecemos que Deus está por trás de cada fase, conseguimos aceitar melhor as transições e os desafios que surgem. O que parece um atraso ou uma interrupção em nossos planos pode muito bem ser uma preparação divina para algo maior. Por fim, a soberania de Deus nos convida a uma vida de adoração e gratidão. Quando reconhecemos que Ele controla o tempo e as circunstâncias, somos levados a um lugar de humildade. Agradecer por cada momento, mesmo os difíceis, torna-se uma prática constante. Em vez de reclamar sobre o tempo perdido, aprendemos a valorizar cada segundo como uma dádiva. Isso nos ajuda a viver com um propósito muito mais profundo, sabendo que cada instante é uma parte do grande plano de Deus para nós. A importância de aproveitar o tempo. Falando sobre o tempo, não podemos ignorar a importância de aproveitá-lo da melhor maneira possível. Paulo, em Efésios 5:15-16, nos exorta a viver com sabedoria e a aproveitar cada oportunidade,
porque os dias são maus. Essa mensagem ressoa profundamente em mim. Às vezes, sinto como se o tempo escorresse por entre meus dedos, e a vida se tornasse uma série de dias comuns, um atrás do outro. Mas a verdade é que cada dia é uma nova oportunidade de fazer a diferença. Quando olho para minhas rotinas diárias, percebo que muitas vezes me deixo levar pela inércia. O trabalho, as obrigações, as distrações da tecnologia, tudo isso pode me desviar do que realmente importa. Aproveitar o tempo significa estar atento às oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Isso pode ser tão simples quanto dedicar um tempo para ouvir um amigo que precisa de apoio ou tão complexo quanto fazer uma escolha de carreira que alinhe meus talentos com o propósito divino. Cada pequeno gesto conta. Viver sabiamente é, na verdade, um ato de intencionalidade. Isso requer planejamento e uma visão clara do que valorizamos. Para mim, isso significa reservar um tempo para refletir sobre o que é realmente importante em minha vida. O que eu quero alcançar? Quais são as relações que preciso nutrir? Quando faço essa reflexão, percebo que o tempo não deve ser visto apenas como um recurso a ser gerido, mas como uma oportunidade de crescimento e conexão. Cada decisão que tomamos sobre como gastar nosso tempo é, na verdade, uma declaração sobre nossas prioridades. Outro aspecto que aprendi sobre aproveitar o tempo é que é preciso estar aberto a mudanças. Muitas vezes, nos apegamos a rotinas que já não nos servem mais, simplesmente porque é confortável. No entanto, a vida é cheia de surpresas, e Deus frequentemente nos chama a sair da nossa zona de conforto. Isso pode significar dedicar tempo a uma nova paixão, servir a uma causa que ressoe com nosso coração ou até mesmo mudar de direção em um relacionamento. Ao fazer isso, não só aproveitamos melhor o tempo, mas também nos tornamos mais receptivos às obras de Deus em nossa vida. Por fim, aproveitar o tempo também envolve gratidão. Ao final de cada dia, gosto de fazer uma pequena reflexão sobre os momentos que vivi. O que foi significativo? O que aprendi? Isso me ajuda a valorizar cada experiência, mesmo as mais simples. Ao treinar minha mente para focar nas bênçãos de cada dia, percebo que o tempo, em vez de um fardo a ser carregado, se transforma em um presente precioso. E assim, vou aprendendo a viver de forma mais plena e significativa. O tempo de Deus versus o tempo humano. A diferença entre o tempo de Deus e o tempo humano é um tema fascinante. Enquanto nós, seres humanos, estamos sempre apressados, tentando acompanhar o ritmo frenético da vida, Deus, em sua infinita sabedoria, opera em um tempo que muitas vezes parece lento ou até mesmo fora de sincronia com nossas expectativas. Quando me detenho para pensar sobre isso, percebo o quanto essa diferença pode ser uma fonte de frustração, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual. Um dos principais desafios que enfrento é a impaciência. Quero que as coisas aconteçam no meu tempo, e isso pode me levar a decisões precipitadas. Mas quando leio sobre a paciência de Deus, sou lembrado de que Ele tem um plano que se desenrola de maneira perfeita. O tempo humano é marcado por pressa e urgência, enquanto o tempo de Deus é caracterizado por sabedoria e um propósito maior. Essa compreensão me ajuda a desacelerar e a confiar que, mesmo quando as respostas não vêm rapidamente, Deus está trabalhando em segundo plano. A espera pode ser difícil, especialmente em momentos de desespero ou dúvida. Há situações em que me sinto como se estivesse preso em uma estação de trem, aguardando um trem que parece nunca chegar. No entanto, ao refletir sobre a maneira como Deus opera, percebo que há um valor imenso na espera. É durante esses períodos que sou moldado e preparado para o que está por vir. A espera me ensina a depender de Deus de maneiras que a rapidez nunca poderia. Além disso, o tempo de Deus nos ensina sobre a importância de viver no presente. Quando estamos muito focados em nossos planos futuros, podemos perder as oportunidades que estão bem diante de nós. Às vezes, Deus nos dá pequenas pistas em forma de encontros, conversas ou até mesmo desafios diários que nos direcionam para algo maior.
Estar atento ao que Deus está fazendo agora é essencial para entender o que Ele tem reservado para nós a seguir. Por fim, a diferença entre o tempo de Deus e o tempo humano nos convida a confiar em Sua soberania. Mesmo quando as coisas não vão como planejado, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Isso não significa que não devemos ter planos ou ambições, mas que devemos manter nossos corações e mentes abertos para a direção divina. Quando fazemos isso, somos capazes de ver a beleza do tempo de Deus se revelando em nossas vidas, mesmo que nem sempre pareça fazer sentido à primeira vista. Momentos de oportunidade e decisões espirituais é curioso como, ao longo da vida, somos apresentados a momentos que parecem estar envoltos em uma aura especial. Aqueles instantes em que tudo ao nosso redor parece alinhar-se, quase como se o universo estivesse nos dando um empurrãozinho. Esses são os momentos de oportunidade que Deus nos oferece para tomarmos decisões espirituais. Muitas vezes, nós os ignoramos, seja pela pressa, seja pela distração. Já me peguei pensando, por que não percebi isso antes? A verdade é que, em meio à correria do dia a dia, pode ser fácil passar por cima dessas oportunidades sem nem perceber. Esses momentos podem se manifestar de várias maneiras. Às vezes, é uma conversa inesperada com um amigo que nos leva a refletir sobre questões mais profundas. Outras vezes, é uma situação desafiadora que nos força a reconsiderar nossas prioridades e crenças. O importante é estarmos atentos. Reconhecer que essas oportunidades são presentes divinos é o primeiro passo para aproveitá-las. Quando olho para trás, consigo ver claramente alguns desses momentos cruciais em minha própria vida, e fico surpreso ao perceber como cada um deles teve um impacto duradouro. A identificação desses momentos não é sempre fácil. Precisamos cultivar uma sensibilidade espiritual que nos permita perceber quando Deus está nos chamando a agir. Isso pode envolver oração, meditação e uma disposição para ouvir a voz interior que nos guia. Eu costumava subestimar a importância de parar e refletir. Achava que era perda de tempo, mas, na verdade, é nesse espaço de quietude que muitas vezes encontramos clareza sobre o que realmente importa. O silêncio pode ser um aliado poderoso quando se trata de discernir o que Deus está nos dizendo. E, claro, não podemos esquecer que cada decisão que tomamos em resposta a esses momentos de oportunidade molda nossa caminhada de fé. Às vezes, a decisão é simples, como oferecer ajuda a alguém em necessidade. Outras vezes, pode ser uma escolha mais difícil, como mudar de carreira ou realizar um grande sacrifício por uma causa em que acreditamos. O que importa é que, independentemente da escolha, fazemos isso com a consciência de que estamos seguindo uma direção que Deus nos sinalizou. Cada passo dado com fé, mesmo que pareça pequeno, pode nos levar a um destino surpreendente. Portanto, ao longo da nossa jornada, é fundamental permanecermos atentos aos momentos de oportunidade que Deus coloca em nosso caminho. Essas são as janelas que nos permitem entrar em um relacionamento mais profundo com Ele e com aqueles ao nosso redor. Cada decisão espiritual que tomamos não é apenas um marco na nossa vida, mas também uma chance de influenciar positivamente a vida de outros. Se conseguirmos compreender e reconhecer essas oportunidades, estaremos mais bem equipados para viver uma vida que realmente reflita a vontade divina. A preparação para o futuro. Falar sobre o futuro pode ser um exercício tanto empolgante quanto aterrorizante. A verdade é que, independentemente de quão preparados nos sintamos, o futuro é sempre um terreno desconhecido. Porém, ao olhar para ele sob a ótica da fé, percebo que estar preparado não significa ter todas as respostas ou um plano infalível. Trata-se mais de ter uma disposição de coração para enfrentar o que vier, confiante de que Deus está no controle. Essa perspectiva mudou completamente a maneira como enxergo o que está por vir. Uma parte essencial dessa preparação envolve o planejamento espiritual. Isso pode incluir a construção de hábitos que nos aproximem de Deus, como a oração regular, o estudo das Escrituras e a participação em comunidades de fé. Eu sempre acreditei que a base de uma vida espiritual saudável é a consistência.
Quando investimos tempo em nossa relação com Deus, nos tornamos mais resilientes e sábios nas decisões que tomamos. Ao refletir sobre minha própria jornada, percebo que momentos de maior conexão espiritual me ajudaram a navegar por desafios de forma mais tranquila. Além do planejamento espiritual, é vital também considerar o aspecto pessoal. Estar preparado para o futuro inclui desenvolver habilidades e competências que nos capacitem a enfrentar os desafios da vida. Isso pode ser desde buscar uma formação acadêmica até aprender a gerenciar nossas finanças de forma mais eficaz. Às vezes, eu me pergunto: estou fazendo o suficiente para me preparar para o que está por vir? Essa autoavaliação é essencial, pois nos ajuda a identificar áreas onde podemos melhorar e crescer. E claro, não podemos esquecer que a preparação também envolve uma dose saudável de flexibilidade. Às vezes, a vida nos apresenta surpresas que não esperávamos, e é fundamental estarmos prontos para nos adaptar. Quando estamos ancorados na fé, conseguimos lidar com essas mudanças de maneira mais serena. Em momentos de incerteza, confesso que minha fé se torna meu guia. Saber que Deus tem um plano, mesmo quando não posso vê-lo claramente, traz uma paz que é difícil de descrever. Portanto, a preparação para o futuro não é apenas uma questão de planejamento e organização. É uma mistura de fé, autoconhecimento e disposição para crescer. Quando nos comprometemos a estar prontos, não apenas para os desafios, mas também para as oportunidades que surgirão, estamos alinhando nossas vidas com a vontade de Deus. E assim, conforme caminhamos, podemos enfrentar o amanhã com coragem e esperança, cientes de que não estamos sozinhos nessa jornada. O valor da oração e da meditação no tempo de Deus. Quando penso sobre a oração e a meditação, uma verdade se destaca: são práticas que nos conectam profundamente com Deus e nos ajudam a entender o tempo divino. Às vezes, a vida parece um turbilhão de atividades e compromissos, e é fácil nos perdermos nesse ritmo frenético. Mas, quando tomamos um momento para parar, respirar e orar, encontramos um espaço sagrado onde podemos realmente ouvir a voz de Deus. Essa prática não é apenas um ato de pedir, mas um convite para entrar em um relacionamento mais profundo com o Criador, que tem um plano perfeito para cada um de nós. Eu me lembro de um período em que estava passando por uma grande incerteza na minha vida. As decisões pareciam pesadas, e cada escolha parecia levar a consequências que eu não estava preparado para enfrentar. Foi nesse momento que me lembrei da importância da oração. Comecei a dedicar tempo todos os dias para conversar com Deus. Não eram orações longas ou elaboradas, eram simples diálogos, onde eu falava e escutava. E, surpreendentemente, nesse silêncio, encontrei respostas que não esperava. A oração se tornou meu refúgio, uma âncora em meio à tempestade, permitindo que eu visse o tempo de Deus se revelando lentamente. A meditação, por outro lado, complementou minha vida de oração de uma maneira que eu nunca havia imaginado. Enquanto a oração é a fala, a meditação é a escuta. Eu comecei a me sentar em um lugar tranquilo, fechar os olhos e focar nas Escrituras. Um versículo em particular me chamou a atenção: e aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, a Salmo 46:10. Essas palavras ressoaram em meu coração. A meditação me ensinou a acalmar a mente e a reconhecer a presença de Deus, mesmo em meio ao caos. Era como se eu estivesse dando espaço para que o Espírito Santo falasse ao meu coração, me guiando através das incertezas. Com o tempo, percebi que a oração e a meditação não apenas me ajudaram a entender meus próprios desafios, mas também a compreender o tempo de Deus. Às vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus opera em um tempo diferente. Essa diferença se tornou clara para mim em momentos de reflexão. Quando oro e medito, sou lembrado de que Deus não está apenas preocupado com o que acontece agora, mas com o que está por vir. Ele vê o quadro completo, e por isso, podemos confiar que, mesmo em tempos de espera, Ele está trabalhando em nosso favor. Essa confiança é libertadora e nos permite viver com mais paz e esperança. A prática da oração e da meditação também me ensinou a importância de ser intencional em buscar a orientação divina.
Muitas vezes, olhamos para o futuro com ansiedade, mas quando estamos sintonizados com Deus através da oração, encontramos clareza. Um exemplo disso foi quando decidi mudar de carreira. A princípio, a ideia me deixou nervoso, mas ao orar e meditar sobre essa mudança, percebi que Deus estava me direcionando. As confirmações vieram de várias formas, e essa certeza me deu coragem. Aprendi que, ao buscar a orientação divina, podemos tomar decisões mais alinhadas com o propósito que Deus tem para nós. Por último, não posso deixar de mencionar como essa busca constante por oração e meditação nos ajuda a valorizar o tempo de Deus em nosso dia a dia. Ao nos dedicarmos a esses momentos sagrados, começamos a ver nossa vida sob uma nova perspectiva. As pequenas coisas ganham um novo significado, e aprendemos a apreciar cada instante. Embora o mundo nos pressione a correr, a oração e a meditação nos ensinam a desacelerar e a viver com intenção. No final das contas, é esse equilíbrio que nos permite desfrutar não apenas do tempo que temos, mas também do tempo que Deus tem para nós. E aí, meu amigo? Chegamos ao clímax dessa jornada poderosa. Você já parou para pensar que cada segundo da sua vida é um presente divino? Deus tem um plano incrível para o seu tempo, e você pode ser parte disso. O que você está fazendo com as oportunidades que Ele coloca diante de você? Lembre-se, a graça e a misericórdia estão sempre ao seu alcance, prontos para transformar cada momento em um testemunho de fé. Precisamos confiar em Deus, mesmo quando os desafios parecem enormes. Ele é o nosso refúgio. E se você ainda está se perguntando como aplicar tudo isso na sua vida, eu te convido, ore, busque a sua face e deixe que o Espírito Santo guie suas decisões. Você já experimentou o livramento divino em sua vida? Compartilhe nos comentários. E não se esqueça, cada dia é uma nova chance de recomeçar, de se aproximar do reino de Deus, de viver o Evangelho da graça. O que você está esperando para dar o próximo passo? Vamos juntos nessa caminhada de fé e transformação. Fique comigo, porque ainda temos muito a explorar sobre as promessas de Deus para o nosso tempo. Estamos apenas começando.